estamos de volta com o Futuro em Pauta e o nosso tema de hoje, né, Gabi, é sobre autoconhecimento e sobre a importância da gente ter essa conexão entre saúde e mente. Pois é, a gente vive num mundo que a gente tem muita cobrança com aparência, dietas e padrões irreais. Mas será que a gente está realmente em paz com o nosso corpo? É isso mesmo, e por isso nós trouxemos hoje a Gláucia Sobol, que ela é terapeuta ocupacional especializada em saúde mental e transtornos alimentares. Gláucia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Flávia e Gabi. É um prazer estar aqui com vocês hoje, poder trazer um assunto tão em pauta, né? Tão importante para a nossa sociedade. E eu quero também me desculpar pela minha voz, que é a impermanência da vida. Acordei assim, né, hoje, mas estou aqui, firme e forte, muito feliz de ter recebido o convite e poder estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos. E a gente já quer começar, Gláucia, entendendo um pouco essa questão, como que é trabalhar essa autoimagem numa sociedade que a gente vive, que cobra tanto das pessoas, como que a gente pode trabalhar essa questão? Olha, é um desafio e tanto, porque por conta dessa autoimagem, as pessoas fazem qualquer negócio, tanto que vira e mexe, nós assistimos nos jornais mulheres que acabam falecendo, indo fazer procedimentos em locais não muito confiáveis, né? Com profissionais também não muito, né? Às vezes nem são profissionais também, né, da área. Mas, enfim, estamos vivendo um mundo de terrorismo, tanto alimentar quanto um terrorismo na questão do corpo. Apesar de nós termos tantas campanhas, né? Até vinda de marcas como a Dove, a Dove Mais Você, com filmagens. De corpos diferentes, né? De mulheres diferentes. E apesar de nós falarmos sobre esse pluralismo de corpos, de cor de pele, de pessoas, que é o que nós somos, né? O nosso DNA tem uma variedade enorme aí. E mesmo assim, a indústria da beleza, da moda, ainda fala mais alto. Principalmente para nós mulheres, que historicamente nós somos e fomos e ainda somos muito alvo da mídia, né? De cobrança. Então, você dá à luz e é suposto que dali um mês você já precisa estar usando o seu jeans antes de você engravidar. Já voltar ao corpo normal. Né? Verdade. A gente vê essas influencers, né? Essas pessoas que já fazem até cirurgia para já ficar com a barriga ali. Uma coisa meio surreal, logo, né? Após o parto. Logo após o parto. As pessoas entenderem que são rotinas, né? E vivências diferentes. São fases da vida. Você não vai conseguir atingir aquele padrão, né, Gláucia? Não vai. Então, infelizmente, o que é vendido é esse padrão surreal, né? E que algumas mulheres, no desespero, né, naquela angústia de querer ter uma aprovação na sociedade através de se adequar ao padrão, né? Ficam tentando se adequar. Mas isso é tão interessante ao mesmo tempo, porque temos livros, tem um livro, não estou lembrada agora o nome da autora, é uma psicanalista, mas é Corpo para que te quero. Tá. E ela fez um estudo no Rio de Janeiro, trazendo a diferença do que é um corpo ideal, dependendo da classe social em que você se encontra. Então, ela conseguiu o N da pesquisa ser tanto as patroas da zona sul do Rio, Leblon, Ipanema, quanto Copacabana, quanto as funcionárias que vinham, né, da comunidade da Rocinha, outras ali ao redor.
E o que ela constatou é o seguinte: para quem está ali subindo o morro, vou falar o português claro aqui, precisa ter coxa, ter bunda, né? Os glúteos. Então, é um tipo de corpo. A patroa não tem que limpar a casa, não tem que subir morro. Então, ela quer ser extremamente esguia. Né? Tanto que a gente vê esses movimentos culturais da música, os cantores de funk, rappers aqui do Brasil, que tem muito esse padrão de corpo até mais voluptuoso, que eles acham isso bonito. Então, falar de corpo é uma temática, né, e que remete à autoimagem muito complexa, porque nós temos sociólogos, antropólogos, psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, médicos, todos nós fazendo pesquisas nessa área para cada vez podermos entender melhor o que a sociedade está demonstrando momento a momento. A cada década a gente vai tendo mudanças do que seria o padrão de beleza. E é né? interessante porque na época do Barroco, lá no século Isso. XVI até o século XVIII, era ser rechonchudinha, né? É, porque demonstrava que você tinha dinheiro para se alimentar muito bem. Então, né? olha como que vai mudando. Daí Vai. Muito, né? teve aquela época das mulheres mais bombadinhas, né? Popozudas. Também. E agora eu acho que já entrou mais naquela fase do... Eu não sei, acho que até uma fase dos excessos de filtros, que daí fica aquela pessoa com a pele de boneca, né? Meio coreana, sabe? Essas coreanas, quebradinhas coreanas. O tipo, a pele de K-pop boneca. está K-pop, influenciando bem magrinha. demais os Principalmente as doramas. adolescentes, né, Glaucia? Sim, sim, demais. E aí é uma questão do DNA, né? Mas tem muitas brasileiras querendo ter a aparência e o corpo de uma coreana. O que é Só praticamente que impossível, É impossível, né? é O brasileiro impossível. tem muito mais curvas, É, né? e nós vamos à praia, nós estamos num país extremamente tropical, né? Então, Aqui a gente está falando de querer parecer, mas quando que a gente sabe, Glaucia, que isso já passou de eu olhar aquela imagem e falar, nossa, eu gostaria de ser assim, para virar um transtorno? tá. Olha só. Quando a gente fala na palavra transtorno, nós estamos aqui remetendo a doenças psiquiátricas. E é isso que eu quero para você aí, espectador, que fique muito claro a esse respeito, tá? Então, são pessoas que podem, naquele momento, já estar com uma dismorfia corporal, que já fizeram uma série de procedimentos no rosto, no corpo, mas nunca estão satisfeitas o suficiente, porque daí é uma doença, né, uma patologia. Uma coisa é ainda você ter uma pequena insatisfação com alguma partezinha do seu corpo. O que é normal, todo mundo tem alguma coisinha que assim, quer né? mudar, né? Tem gente que vai lá, faz uma progressiva no cabelo e tá tudo bem. A outra vai e põe uns cílios postiços que né, deu um up. Agora, a partir do momento que tudo que você vai fazendo não te satisfaz e você vai buscando cada vez mais dietas mirabolantes, exercícios físicos extenuantes, procedimentos estéticos mais invasivos que não têm fim, né? Tem pessoas que até se endividam muito De tanto procedimento. de tanto, sai de um, entra em outro, aí a luz vermelha acendeu. O que tem que fazer, Glaucia? Essa pessoa precisa passar num psiquiatra para ela receber um diagnóstico, né? Isso eu falo desde o sistema nosso do SUS, que eu sei que é mais difícil para quem depende do SUS, mas veja bem, não é impossível, até com profissionais de convênio e profissionais do sistema particular de saúde, né? Mas a entrada seria pelo profissional médico, psiquiatra.
E mesmo quando eu recebo um paciente no meu consultório, até por questões burocráticas, apesar de eu saber dar o diagnóstico, por lei, a gente precisa que é o ato médico, né? Que o médico coloque o carimbo dele ali, o CID da doença, né? Porque transtornos, eles são pautados num código de identificação de doenças, que é o CID, e tem também o DSM-5, né, que é outra maneira de diagnosticarmos. Por quê? Isso é muito importante, porque a mesma coisa que acontece com esse indivíduo aqui no Brasil tem que ter o mesmo parâmetro para ser em outros países. Então, para todos os profissionais da área da saúde poderem falar a mesma língua, para saber quais são todos os sintomas que estão ali, tem que preencher critérios de sintomas e também precisa ter um período X que isso está ocorrendo de maneira sistemática na vida dessa pessoa, né? Para que sejam indicados protocolos terapêuticos que venham ajudar essa pessoa. Então, não é uma coisa que nós, profissionais de saúde, tiramos da nossa cabeça. Tudo isso, esses códigos, os CIDs, eles foram, né, na verdade, consagrados por várias experiências, né? Para que se chegasse para que até se aquilo, chegasse naquilo, com vários tipos de pesquisas. E foi vendo que os critérios eram semelhantes, o que acontecia aqui acontecia nos Estados Unidos, e assim nós temos esse compêndio que norteia o diagnóstico de todas as doenças, não só as psiquiátricas, e né? como que é para o paciente, assim, essa aceitação dele, aceitar que ele tem um problema, que ele tem um transtorno, e assim, procurar ajuda, ou como que ele adere, né, aos tratamentos e tudo? Aí é o X da questão. Quando são crianças e adolescentes, nós dependemos dos pais. Para levarem, né, Cláudia? Dos pais que estejam atentos com mudança de comportamento dos filhos, né? Ou eu digo aqui os pais, mas os cuidadores diretos dessa criança, os responsáveis, né? Que às vezes tem os pais biológicos, mas quem está criando são os avós, ou tios, ou padrinhos. Ou às vezes até na escola, se alguém perceber alguma coisa, algum professor. Isso, né? O sistema escolar precisam passar por esses treinamentos. Os professores são peça assim, fundamental, que às vezes eles são os primeiros até a perceberem a mudança de comportamento da criança, do adolescente, e chama o responsável para que futuros encaminhamentos sejam feitos, né, para essa pessoa, esse jovem ser atendido. Quando estamos na vida adulta, aí, se for ver, do que eu percebo, temos esse início de vida adulta até os 25 anos, no qual muitos convênios ainda os jovens são, como é que chama isso? São os responsáveis, ainda conseguem ter esse jovem no guarda-chuva do mesmo entendi. Tipo, consegue convênio, cobrir até essa idade, tá? Então, muitos pais ainda têm uma ascensão sobre essa pessoa, né? E mesmo se os pais não percebem, às vezes um grande amigo desse jovem podem entrar em contato com um pai ou com uma professora, uma coordenadora, para buscar com essa ajuda. alguém para falar, olha, fulano não está bem, a família precisa ser avisada.
Mas depois dos 25 anos, isso já vamos entrando aí num universo realmente mais difícil, né? A pessoa, se não tiver ou um amigo, ou um namorado, uma namorada, alguém mais próximo Que perceba isso. que possa ser rede de apoio, dificilmente essa pessoa Vai procurar sozinha vai uma ajuda. procurar sozinha. É muito raro, porque eu até fiz uma postagem essa semana no meu Instagram, que é @GláuciaSobol, A gente tá aqui, ó, no seu nominho embaixo já tá lá. sobre isso, que confundem muito como estilo de vida, né? Não, então, às vezes, até pela questão da sociedade em que nós estamos vivendo hoje, de TikTokers, influencers. De estar ali acompanhando o dia a dia, mostrando. O tempo todo, a pessoa acha que aquilo é um estilo de vida, né? E que tá ok ser assim. Mas o quê? Que tipo de estilo de vida? Você diz uma dieta, um comportamento? Dietas muito restritivas, que vão parando de comer. No início, quem está ao redor acha assim, meu filho, a minha companheira está querendo ser saudável, né? Comer mais limpo. Tem muito essa expressão que a gente escuta. Tá meio na modinha, né? Tá. Essas modinhas aí, vou te dizer. E aí, essa pessoa, ela fala, não, eu não vou, porque a fulana faz isso, o ciclano faz aquilo, às vezes um artista, né? Então, ela começa tirando gordura, depois ela tira os carboidratos, que são muito demonizados, né? E Faz jejum intermitente. Aí vai partindo para... Vai tirando tudo, álcool. Quando vê, não sobra quase nada, né? Para a pessoa, vai viver de fotossíntese, de luz, né? E água, né? Eu já tive até paciente que não conseguia nem engolir saliva. Quando vai indo, às vezes, por um lado, assim, então, até meio mais grave, psicótico, assim, é que acha que a saliva vai engordar, né? Então, são casos que, na maioria das vezes, se não tratados, vai se potencializando de uma tal maneira que é muito triste, né? E eu acho que deve ser muito difícil para uma pessoa sair dessa situação, porque muitas vezes ela é elogiada, sabe? Então, assim, as pessoas veem que ela tá emagrecendo, elogia e tudo, mas não tem noção que é um transtorno, o porquê que isso tá acontecendo. Então, acho que é muito difícil para a pessoa falar, não, tá todo mundo elogiando, então tá ótimo. Nós, profissionais da área, que somos especializados, isso é muito importante, buscar ajuda de quem é especialista em saúde mental e em transtornos alimentares, gente. Não ficar pesquisando no Google, né? Não adianta pegar qualquer profissional que não tem uma noção, né, sobre isso, porque vai causar mais danos do que ajudar a pessoa. E aí isso é tão complexo porque nós partimos hoje dessa neutralidade corporal mesmo. Então, por exemplo, se chega uma pessoa no meu consultório, ela pode pesar 40 quilos, 50, 80, 100, 120. A primeira pergunta que eu vou fazer é o que te trouxe até aqui. Eu não parto do pressuposto da questão do peso, porque o peso é um dos fatores. Eu quero enxergar esse todo da pessoa. Eu quero entender traumas que ela teve na infância, na juventude, né? Às vezes essa pessoa nunca teve uma figura de apego segura dentro da família dela.
Às vezes a própria família nunca conseguiu oferecer momentos de refeições em família, né? Muita coisa envolvida, né, Glaucia? Muita coisa, é multifatorial, tá? Não é uma coisa assim simplista, né? O tratamento é de muita complexidade, né? E para isso nós temos a ciência que nos últimos, principalmente, eu diria, nos últimos 20 anos, né? Então já deu para nós termos protocolos que foram testados no decorrer dessas 2 décadas, então que são realmente baseados em ciência, né? Não é achômetro, não é pseudoscience, né? Realmente é ciência. Então, a gente já sabe o que funciona e o que não funciona. Como tratar uma pessoa que está no início de um quadro, de um transtorno alimentar, é diferente daquela pessoa que já está com esse quadro mais avançado, que passou de 2 anos. Nossa. Já com isso, já é um quadro daí crônico. Já é um hábito que ela tem, né? Passou de 2 anos, é bem mais difícil de nós trabalharmos. Mas consegue, Glaucia? Conseguimos melhorar. Não digo que teremos a cura, mas a gente vai fazer de tudo para trazer o máximo possível de volta essa pessoa, né? Para o seu eixo, para a vida. E na sua experiência de consultório, Glaucia, quais são os transtornos mais comuns, assim, que você tem atendido mais nos últimos tempos? Transtorno alimentar são 3. São anorexia nervosa, bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar. Todos trazem muito, muito, muito sofrimento. E todos trazem pensamentos muito fixos na questão das calorias, na excesso de atividade física. E eu, como terapeuta ocupacional, o que eu percebo? As atividades ocupacionais desse indivíduo ficam tão comprometidas, deixam de sair de casa, deixam de se relacionar, até mesmo com os amigos, né? Vão se escondendo, porque a maior ocupação que essa pessoa tem é a doença, é o transtorno. Que dó. Então, é muito sério isso. E nós temos só aqui no Brasil em torno de 15 a 20 milhões de brasileiros sofrendo com essas doenças, com esses transtornos. E que já é um problema, né, de saúde pública. E precisamos, em termos de Brasil, conseguirmos mais leitos nos hospitais para essas pessoas, termos mais profissionais capacitados também para atender essa clientela, né? As famílias. Entender melhor o que está acontecendo para poder buscar ajuda, né? Porque sem rede de apoio, ninguém faz nada. Não vai. Então, principalmente alguém que está vivendo aquilo. Porque eu penso que a pessoa que já está envolvida com aquilo, para ela ter a percepção de que aquilo está fugindo do controle, é muito difícil. E aí, os transtornos precisam ter, no mínimo, 3 profissionais atendendo uma pessoa dessa, né? Que seria o psiquiatra, a psicóloga e o nutricionista. Tá? Isso é o mínimo, pessoal. Mas precisamos também do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, da endocrinologia, de um educador físico, por incrível que pareça, às vezes de um assistente social, ainda mais quando estamos no âmbito hospitalar. Quanto mais gente, melhor, né?
Deixa eu ver se eu não deixei ninguém. Não esqueceu ninguém. E às vezes Tu vai. até uma fono, tá? As fonos ainda estão em pouquíssimo número dentro. Mas é uma área para vocês fonos também começarem a se interessar. Ô, Glaucia, uma dúvida minha. Qual que é a diferença, você está falando aqui das terapias e tudo mais, entre o papel da terapeuta ocupacional e o papel do psicólogo? Quais são as diferenças de atuação entre eles? Tá bom. Então, assim, o terapeuta ocupacional, na nossa formação, apesar de nós estarmos no mesmo conselho regional que a fisioterapia, nós podemos reabilitar a parte de saúde mental de um indivíduo. O fisioterapeuta não tem, Essa formação. não está autorizado, e mesmo porque ele não tem essa formação Não estudaria isso, ele estuda mais a parte do trabalha nessa corpo, né? parte. Isso. Aí, o terapeuta ocupacional, no caso dos transtornos alimentares, o TO, ele é responsável, já como escopo da profissão, a reabilitação das atividades de vida diária, que inclui aí a parte da alimentação, confecção dos alimentos, né? E da vida prática do sujeito, que são todos os papéis ocupacionais que cada indivíduo tem dentro da sociedade. Então, é um escopo bem grandioso. Tá. E aí nós temos protocolos dentro da terapia ocupacional para reabilitar diferentes tipos de patologias, tanto na área física quanto na área da saúde mental. E ainda vou te trazer mais uma pitada aí, que quando nós recebemos os pacientes com transtornos alimentares, geralmente eles possuem comorbidades, né? Então, isso vai deixando o quadro cada vez mais sério, mais grave, né? Então, eu posso ter uma pessoa com um transtorno alimentar e ela possuir um transtorno afetivo bipolar, ela pode ter um transtorno da personalidade borderline, ainda ela pode ter um quadro de diabetes, ela pode ter um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, é o terapeuta ocupacional que vai conseguir, junto com essa pessoa, modular para ele conseguir retornar ao que ele era antes do adoecimento. Lógico que junto com toda a equipe. Então, vocês estão começando a entender essa seriedade que Sim, que envolve trabalho, tantas pessoas, né? É um trabalho muito cuidadoso, né? Assim, muito tem que ser cuidadoso. E não é algo também a curto prazo, tá? A família precisa investir tempo físico, tempo emocional, amor incondicional, né? Para ajudar, sim. Para ajudar, ter muita paciência, né? Para poder aguentar. Então, também nós, quando estamos atendendo esse jovem, eu também acabo orientando a família, porque faz parte do mesmo sistema. Sim. Né? E se uma parte não anda, a outra também não vai andar, gente. Não tem jeito. Com né? certeza. Não tem jeito. Vamos entrar agora no treinamento da mente? Vamos entrar com a Glaucia também. Deixa eu ver se eu vou falar certo agora. Método Bianca Turm. Turm. Falei errado. Ensaiei tanto, falei errado. Explica pra gente o que é esse método, Glaucia. A doutora Bianca conseguiu, ao longo de 20 anos de pesquisa, lá no Instituto de Psiquiatria do Hospital de Clínicas da USP, né, de São Paulo,
ir acompanhando. Ela recebeu o convite como fisioterapeuta de acompanhar pacientes internados, que lá é um dos poucos lugares, eu vou dizer que é o único, aqui acho que da América do Sul, que possui uma enfermaria, inclusive acho que com 10, 11 leitos, mais ou menos, para pacientes de transtornos alimentares, né? Que interessante. Específico, né? É bem específico. E lá também ocorrem os atendimentos ambulatoriais, né? Então, ela foi convidada para ver como que ela poderia desenvolver um método que avaliasse e tratasse da distorção de imagem corporal. E levou 20 anos entre mestrado, doutorado e pós-doutorado para esse método ser para lá do que desenvolvido e testado, para poder, no momento, no meu caso, eu sou uma licenciada da doutora Bianca, recebi um treinamento com muita neurofisiologia, muita neurociências, para entender como esse cérebro, né, armazena a imagem corporal e como ocorre essa distorção perceptual da imagem corporal. Ou seja, eu me percebo ou muito menor do que eu realmente sou ou muito maior do que eu realmente sou, né? E só um adendo, a distorção de imagem corporal, ela possui 2 componentes, esse perceptual e o atitudinal. Então, gente, só para poder esclarecer até, se eu não me percebo magra, ou com um corpo normal, digamos assim, né, que eu goste, eu vou fazer a primeira coisa, o quê? Restringir a comida, né? Então, vou começar a restringir para esse corpo que eu sinto tão grande e diminuindo de tamanho. Só que a questão é que tem uma desorganização no lobo parietal, que fica aqui do ladinho do nosso cérebro, né? Que é a região específica para entendermos o tamanho do nosso corpo. E a imagem corporal, ela é um construto dinâmico. E ainda bem, né? O cérebro tem uma neuroplasticidade e desde que nós nascemos, o nosso cérebro do bebê, ele vai entendendo o tamanho do corpinho dele. Até para se locomover ali também, né? Para se entender no eles espaço. conhecem as mãozinhas. Cada vez que a mãe toca, segura, além de estar desenvolvendo já um apego mais seguro para essa criança, né? Dela ver que ela chora, ela é atendida nas necessidades dela. Então, mãezinhas de plantão, não tem nada a ver essa história que falam que pegar a criança no colo, né, vai estragar, vai mimar. Não. A criança precisa do contato físico, desse apego seguro, de qualidade, tá? Porque é através dele que vai desenvolvendo vínculos, que é muito importante, e também a parte somatosensorial, aqui atrás do nosso cérebro, vai já desenvolvendo o entendimento do tamanho, e esse desenvolvimento vai sendo contínuo. À medida que a criança vai crescendo, ela vai
entrando aquelas brincadeiras de passar no túnel, para ela ir tendo essa dimensão do tamanho desse corpo, né? Só que quando chega ali, na verdade não precisa nem chegar tanto na adolescência. Os pré-adolescentes já estão com essas questões. Eu já tive paciente de 9 anos, tá? E está sendo cada vez mais adiantado isso. E na USP tem crianças de 8 anos, Nossa, né? Tão novinhos. Acontecendo. Por quê? Primeiro, que tem pais que carregam lá as suas crenças disfuncionais em relação ao próprio corpo deles. E acaba repassando. E aí, já desde que a criança é criança, vai repassando. Eu tive um caso, daí foi uma adolescente, em que essa mãe pesava essa criança todos os dias, desde os 6 anos de idade. Ai, meu Deus. Entendeu? Isso vai causar Então, não dá para transtorno esperar. mesmo na Não mente tem da como não criança. ficar. Então, essa criança, ela cresceu com as pessoas falando para ela que esse corpo, já desde criança, é inadequado, Que dó. né? Mães que falam, olha, vai comer pequena quantidade aqui dessa comida, porque eu não quero te ver gorda. Não quero ver você que nem a sua avó. Sim. Ou então vai falando, né, fazendo comparações o tempo todo. E aquilo vai entrando na cabeça da criança. Vai entrando. Porque é quando tá na época de educar, né? Informar os valores da Aí criança. chega nessa pré-adolescência e adolescência, como está tendo muito acesso à mídia, esses jovens vão tendo os influencers, que tem muitos tóxicos, né, na internet. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Aquela desconfiança que já tinha do corpo já vai aumentando. E o adolescente, ele quer pertencer a um grupo. Então, ele vai ficando, no início, mais retraído, né? De novo, começa a tentar controlar essa alimentação, a atividade física, porque ele vai se distanciando dia após dia, já desde essa primeira infância, do corpo real dele, né? Então, a doutora Bianca, ela desenvolveu esse método. É um método extremamente eficaz. Os pacientes que passam comigo e com toda a equipe ficam muito gratos pelo resultado, porque ele liberta as pessoas desse não entendimento do tamanho real desse corpo. Essas jovens ou mesmo adultas, elas chegam trazendo muito essa fala, meu corpo transborda. Elas têm medo, às vezes, de sentarem numa cadeira, de passar em lugares estreitos. Colocar shorts, colocar biquíni, cropped. Sentar mostrando a barriga. Não usa, né? Então, na avaliação, nós vamos vendo essa parte toda atitudinal, conforme eu havia dito antes, e depois nós avaliamos a parte mesmo física, né? Daí faz parte do método, que isso também eu não posso abrir tudo aqui, né? Mas que nós vamos ver o entendimento dessa pessoa em relação à largura, a volume desse corpo, a forma desse corpo, né? E mediante o que o paciente nos entrega ali, fica claro, assim, no concreto, a gente consegue mostrar o tamanho da distorção que esse paciente essa distorção, tem. Gláucia, ela pode acontecer em qualquer pessoa? Vamos supor, eu posso desenvolver do nada ou tem alguma predisposição que leve a isso? Olha, é multifatorial, tá? Transtornos alimentares,
e distorção também da imagem corporal, da parte perceptual e atitudinal, é multifatorial. Nós temos parte genética, história pregressa dessa família, nós vemos, às vezes, uma transgeracionalidade dentro da psiquiatria. Isso é muito comum com todos os transtornos, né? Vai passando tipo de vô para de geração para geração, né? Porque também as gerações anteriores não tiveram acesso a tratamento. Tá. Então, pessoal, vocês que estão nesse momento, busquem tratamento. Pode ser pelo SUS, convênio particular, mas busquem. Não se acomodem achando que vai passar, porque esse tipo de sofrimento não passa. sozinho, né? Não tem Precisa de como, ajuda. tá? Fiquem atentos a Reconhecer isso. é o primeiro passo, né? Reconhecer é o primeiro passo. Você falou tudo, Gabi. Sem esse reconhecimento, a gente tem que ser... Eu falo, né? Eu sou da área da saúde, mas eu também sou paciente. Tenho as minhas questões. Eu falo que todo mundo carrega um CID, né? Não tem como. Não tem como fugir. Eu falo que o teto é de vidro para todo mundo. Então, quando eu me coloco no lugar de paciente, eu falo para mim mesma, paciência, né? É o que a gente precisa, por isso que vem esse nome de paciente, gente. Não é à toa que tem esse nome, né? Temos que cultivar a paciência. E o método é um método rápido. São geralmente 12 sessões, tá? Para a gente fazer essa reprogramação cerebral, para a pessoa voltar a entender o tamanho, o volume, a forma desse corpo, né? E aí isso já afeta diretamente na parte atitudinal e nós também vamos trabalhando as crenças disfuncionais com esse corpo que vão aparecendo ali durante o tratamento, né? Porque é um protocolo muito completo. Então, e isso ajuda daí o profissional também da psicologia quando ele vai tentar trabalhar com essa pessoa também uma maior autorregulação, né, do que ela está sentindo, né? Então é basicamente isso. O bom disso tudo, né, Gabi, é que a gente vê que apesar de ser uma coisa difícil, existe um tratamento para isso, né? Saída, Existe uma saída. Tá tudo bem também. E se for ver, uma saída rápida até, Sim. né? Essa é até uma coisa que eu gostaria que você falasse para o pessoal. Gláucia, vamos supor, tá passando por isso. É uma coisa que tem como a pessoa passar com a ajuda de profissionais e que dá para superar. Tem. E para quem, assim, tá infeliz com o próprio corpo, né, quer buscar o emagrecimento, que cuidados ela pode tomar para isso não acabar virando um transtorno, né, ser feito de forma saudável? Tá. Olha, eu acho que a base é a não violência. As pessoas estão se violentando muito. Já basta a violência que nós temos aí do lado de fora, né? No trânsito, nas ruas, no nosso dia a dia. Mas as pessoas estão muito distanciadas. Eu falo que não está ocorrendo essa conexão da mente com o corpo. Tá um andando, às vezes... Descompasso, né, Gláucia? Descompasso total um do outro, né? E isso vai gerando um desespero e vai gerando procura por soluções rápidas. Pessoal, não caiam nessa armadilha, tá? Eu trabalho com diferentes protocolos lá no meu consultório. Trabalho com protocolos também da linha Mindfulness,
que é a 4ª onda da terapia cognitivo-comportamental, a qual nós vamos trabalhar muito essa conexão mente e corpo. Então, a pessoa, ela precisa ter esse comer consciente. Para desenvolver isso, eu tenho que me conectar a minha mente com a minha fome, com a minha saciedade, com os diferentes tipos de fome que tem dentro do corpo de um ser humano. Preciso me conectar com o ambiente ao meu redor, né? O ambiente exerce uma pressão enorme, né? Às vezes a gente tem que ser corajosa e falar não para a pressão de grupos, para essa pressão da perfeição, né? Assumir os nossos valores, a nossa beleza interna, a funcionalidade do nosso corpo. Eu sempre falo para todos os pacientes que o corpo, ele sempre está contando a verdade para a gente. O problema é que nós não queremos, às vezes, estar conectado com ele e estar escutando essas verdades, né? Então, pensem muito nisso. Tenham coragem, tanto que o lema lá no meu consultório eu falo, coragem que tudo irá brilhar, tá? Tudo brilha, mas tem que ter coragem, tem que ter paciência e é a não violência. Perfeito. Nossa, essa mensagem é bom pra gente refletir, que realmente isso faz muito sentido. E a gente quer aproveitar para agradecer a tua presença, Gláucia. Obrigada. Muito bom a gente ouvir, principalmente essas mensagens positivas de que quem está passando por esse momento, existe sim uma equipe multidisciplinar que pode te ajudar. E observe as pessoas ao redor, né? Não fica nessa coisa, sei lá, tão automático do dia a dia. Sim. Que a gente precisa, a gente Alguém pode tá ajudar precisando de alguém, ajuda. pode estar precisando de ajuda. Eu que agradeço esse momento aqui por toda essa receptividade por parte de vocês com esse tema que para mim é um tema que eu sou muito apaixonada. Vou fazer 36 anos de formada, né? Final do ano, e só nessa área eu já estou há 15 anos, né? E então, assim, é algo que eu estudo muito, me dedico muito e, como eu falei, são milhões de pessoas só aqui dentro do nosso país. Então, É um assunto sério. É um assunto muito sério. Então, pessoal, busquem ajuda. Tem profissionais capacitados, como a gente está vendo aqui a Gláucia, que podem ajudar. E a gente, antes de encerrar, né, Gabi, a gente quer agradecer. Que a gente tá chique demais, viu, Gláucia? A gente tá chique demais. A gente tá de burguesinha chique daqui de Indaiatuba. Ela tem roupas novas, seminovas. É um brechó. Olha. Tem, gente, para todos os gostos. Adoro. É maravilhoso. E assim, e o melhor, tá na tela. O Lucas tá falando aqui pra gente que tá aqui a descrição na tela. E, gente, olha, o melhor de tudo isso é que a gente tá repensando o nosso consumo, né, Gabi? Sim. E a gente tá entendendo que ser sustentável nunca sai de moda. Lógico. Gente, muito obrigada. Continuem conosco. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima.